Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Fundamentos de Banco de Dados. Na aula de hoje, a gente vai estudar o conceito de dependência funcional, tá certo? Para depois disso, a gente estudar o conceito de normalização em banco de dados. Então, a gente vai entender agora o que seria dependência funcional, para depois a gente conseguir definir as formas normais a partir desse conceito de dependência funcional. Bom, um dos objetivos básicos da tecnologia de banco de dados, né, que a gente já viu no início do curso, é reduzir ou, se possível, eliminar a redundância de dados. Então, redundância de dados seria a repetição de dados, por exemplo, em várias tabelas, repetição de dados em várias tabelas do banco de dados. Então, se eu imaginar que eu tenho um modelo, né, a minha tabela departamento com atributo nome departamento, e modelo a tabela empregado com atributo nome de departamento, onde o empregado está lotado, tá certo? Então, o nome de departamento caracteriza o que? Uma redundância de dados, né? Então, a redundância de dados, além do aumento, né, do espaço de disco para armazenar os dados redundantes, né, ela pode o quê? Induzir a inconsistência de dados. Por quê? Porque se alterar o nome do departamento na tabela departamento e esquecer de alterar o nome do departamento, né, que teve o nome alterado lá em departamento, e um dos empregados que ele está lotado lá na tabela empregado, então meus dados estão inconsistentes no meu banco de dados. Então a ideia é com a gente reduzir a redundância e com isso reduzir a inconsistência de dados, tá certo? A gente vai ver que a partir de dependência funcional, quando a gente for definir as formas normais, a ideia é exatamente eliminar ou reduzir a redundância de dados. Bom, para isso a gente precisaria ter conhecimento a priori das restrições sobre os dados, né? Então, a ideia é, por exemplo, desenvolver ferramentas para atingir esse objetivo, né, de reduzir a redundância de dados, né, com base nessas restrições de dados. Então, para a gente citar um exemplo, né, para ilustrar o que a gente falou agora, vamos considerar uma relação, né, uma tabela chamada escala de voos, né, com o esquema ah, piloto, voo, data e horário de decolagem do voo, tá certo? Então, nessa tabela, né, a gente consegue especificar qual piloto voará em um dado voo, em uma dada data, né, e hora de decolagem, né? Bom, então nem toda combinação de valores de piloto, voos, datas e horários vai ser permitida. Por quê? Porque eu não posso ter um mesmo piloto, né, em dois voos diferentes, na mesma data e no mesmo horário, tá certo? Então, isso é uma restrição que a gente já sabe a priori. Há outras restrições, a gente olhando aqui para a instância da tabela escala de voos, né? A gente tem aqui o piloto, né? Aqui eu tenho um voo, né? Uma data e o horário de decolagem desse voo, tá certo? Aqui eu tenho um outro piloto, né? Em um outro voo, tá certo? Com determinada data e uma determinada hora de decolagem, tá certo? Bom, então, olhando para essa instância da tabela, tá certo? Então a gente pode inferir o quê? Que para cada composição de valor de piloto, data e horário, tá certo? Vai existir apenas um voo. Então, para o mesmo piloto, numa determinada data e horário, vai existir apenas um voo. Para cada voo, né, existe apenas um horário de decolagem, tá certo? Para cada voo, para um dado voo e data, há apenas um piloto alocado àquele voo e àquela data, tá certo? Bom, então a gente pode inferir que o valor de atributo do atributo voo vai depender de quem? Do valor de piloto, data e horário, tá certo? O valor, por exemplo, o valor do atributo horário depende de quê? Do valor do atributo voo. E o valor do atributo piloto depende de quê? Do valor da composição de atributos voo e data, tá certo? Então, essa dependência
a gente vai definir como sendo o quê? Dependência funcional. O que é que está por trás disso? A ideia é o seguinte, se um determinado voo, né, que é a primeira restrição que a gente identificou, um determinado voo depende da composição de piloto, data e horário, significa o quê? Se eu tenho o mesmo piloto, na mesma data e no mesmo horário, se houver repetições de dupla, tá certo? O voo sempre tem que ser o mesmo. Bom, se eu identifico essa dependência do valor do atributo horário depender de voo, significa o quê? Sempre que eu tiver o mesmo voo, tá certo? A hora de decolagem sempre vai ser a mesma, tá certo? Bom, então é isso que a gente chama de dependência funcional. Bom, a gente pode intuitivamente, né, definir a dependência funcional como sendo a generalização do conceito de chave, tá certo? Bom, então como é que a gente pode definir formalmente o conceito de dependência funcional? Então, se eu tenho o esquema de uma relação R, tá certo? Onde o subconjunto de atributos alfa é um subconjunto de atributos da tabela R, né, do esquema da tabela R, e o conjunto de atributos beta é um subconjunto de atributos da tabela R, tá certo? Bom, então a gente pode dizer que alfa determina beta, né? Determina funcionalmente beta, então alfa determina funcionalmente beta, né? Essa aqui é a notação, A implica em beta, tá certo? Se somente se o quê? Para todo e qualquer par de tuplas T1, T2, tá certo? Pertencente a uma instância de R, tá certo? Se o valor de alfa em T1 é igual ao valor de alfa em T2, então, para que haja essa dependência funcional alfa determinando beta, então o valor de beta em T1 tem que ser igual ao valor de beta em T2, tá certo? Então a gente pode, alfa determina beta, ou então beta depende funcionalmente de alfa, tá certo? E o se somente se aqui significa o quê? Se eu tiver, eu tenho que, se alfa determina beta, implica nisso, nessa condição aqui, para todo e qualquer par de tuplas e tal. E se eu tenho essa condição aqui, para todo e qualquer par de tuplas, o valor de alfa em T1 é igual ao valor de alfa em T2, e o valor de beta em T1 é igual ao valor de beta em T2, então eu posso também afirmar que o alfa determina beta. Tá certo? Não, essa é a ideia do se somente se, que é uma implicação nas duas direções. Né? Bom, como é que eu posso identificar, né, dado uma relação, se a dependência funcional alfa determina beta é verdadeira, certo? Então, um algoritmo simples seria o quê? Ordenar a tabela, a instância de R pelo atributo alfa, né? E se cada conjunto de tuplas, né, com o mesmo valor de alfa, tá certo? Tem valores iguais para beta, então a alfa determina beta é verdadeiro, tá certo? Caso contrário, é falso. Então, se você for especificar esse algoritmo, rodar esse algoritmo, né, para instância da tabela escala de voos, né, então vocês vão perceber que essas dependências elas são verdadeiras, tá certo? Por quê? Porque você ordena aqui primeiramente a tabela por piloto, data e voo, piloto, data e horário. Se houver repetição, tá certo? O voo sempre vai ser o mesmo. Então vocês podem checar a veracidade desse algoritmo dessa forma, tá certo? Então aqui, só para citar, para ilustrar mais ainda um pouco o conceito de dependência funcional, tá certo? Vamos imaginar que eu tenho essa tabela R, com os atributos A, B e C, tá certo? E se eu quiser identificar se A determina C, tá certo? Então eu venho aqui na coluna do atributo A, tá certo? E identifico os valores que se repetem de A. Então A1,
aqui tem um A1, e aí vejo os valores de C, C1, C1. Então, repetiu-se o valor de A1, repetiu-se o valor de C, tá certo? Quando eu vou aqui, eu vejo o quê? Uma outra repetição de A, A2, A2, tá certo? E houve uma repetição de C, ó, C2, C2. Não tem repetição de A3, nem tem repetição de A4. Então, quando houve repetição de A1 e de A2, se repetiu o valor de C. Então, a gente pode afirmar que essa dependência funcional A determina C, né, é verdadeira, tá certo? Por exemplo, se eu quero checar se AB determina D, né? Então, eu tenho que checar o quê? A composição de valores dos atributos AB, né? E ver se o valor de D se repete. Então, aqui, ó, eu tenho A1B1, A1B2, A2B2, A2B2. Aqui, então há uma repetição da composição de A e B, tá certo? Bom, quando A2B2 se repetiu, o valor de D, na primeira ocorrência foi D2, né? E na segunda foi D3, tá certo? Então aqui na primeira ocorrência é D2, na segunda é D3. Então, isso ocorreu, então essa dependência funcional aqui é falsa, essa segunda dependência funcional, tá certo? Bom, como exercício, tenta identificar se essas duas últimas dependências funcionais realmente ocorrem, tá certo? E aí a gente discute isso no nosso próximo encontro semanal. Então é bom vocês fazerem esse exercício para ficar mais claro para vocês o conceito de dependência funcional. Bom, então, dentro desse conceito de dependência funcional, é importante a gente saber o seguinte: para uma dada tabela, é interessante você identificar todas as dependências funcionais para um determinado atributo, tá certo? Bom, para isso, eu tenho que ter um ponto de partida, né, que são os axiomas de Armstrong, tá certo? Então, são vários axiomas que, a partir deles, a gente pode encontrar todas as dependências funcionais de uma relação, né, de uma tabela, e pode encontrar todas as dependências funcionais de um determinado atributo, tá certo? Então vamos imaginar, né, vamos considerar que eu tenho uma relação R, né, uma tabela R, e os atributos alfa, beta e gama, né, que na realidade pode ser um atributo ou subconjunto de atributos de R. Né? Alfa pode ser composto de vários atributos, beta de vários atributos, desde que eles sejam subconjuntos de atributos de R, tá certo? Então, um dos primeiros axiomas é denominado regra de inclusão, tá certo? Que ele diz o seguinte: se beta está contido em alfa, então alfa determina beta, tá certo? Bom, como é que eu poderia provar se esse axioma realmente é verdadeiro? Então, a gente vai usar a estratégia de demonstração por contradição, tá certo? Então, a gente vai considerar que alfa e beta são subconjuntos de atributos de R, tá certo? Onde beta está contido em alfa. Só que a gente vai supor o seguinte, então a gente supõe que nossa hipótese, a nossa premissa é que beta está contido em alfa, mas a nossa hipótese é que isso aqui não vai ser verdade, que alfa determina beta. Mas isso seria é que a gente chama prova por contradição, tá certo? Então, por contradição, eu vou dizer que isso aqui não é verdade. Só que se eu assumir que alfa não determina beta, considerando que beta está contido em alfa, tá certo? O que é que vai acontecer? Vão existir, pode existir pelo menos um par de tuplas T1, T2 na tabela R, tá certo? Onde o valor de alfa em T1 é igual ao valor de alfa em T2, só que o valor de beta em T1 não é igual ao valor de beta em T2. Por quê? A gente está assumindo que alfa não determina beta, né? Por contradição. Mas isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque eu considero que o valor de alfa em T1 é igual ao valor de alfa em T2 e beta está contido em alfa, tá certo? Então eu teria um par de tuplas com valores iguais para alfa, né? Mas com valores diferentes para um subconjunto de alfa, que não faz sentido.
Se o conjunto, os dois conjuntos são iguais, que é o alfa, né? E tem o beta, que é um subconjunto, então necessariamente os dois subconjuntos são iguais também. Então, a gente viu que se beta está contido em alfa, então necessariamente alfa determina beta. Tá certo? Então, essa é conhecida, esse axioma como regra de inclusão. Bom, existe a regra de reflexividade, que é alfa determina alfa. Né? Para provar isso, basta aplicar o quê? A regra de inclusão, que a gente já demonstrou que ela é verdade. Por quê? Porque alfa está contido em alfa. Tá certo? A regra de transitividade, tá certo? Ela diz o seguinte: se alfa determina beta, tá certo? E beta determina gama, então alfa determina gama, tá certo? Bom, então se alguém quiser ganhar 0,2 na segunda lista, né? Faça essa demonstração, utilizando a mesma estratégia que eu fiz para provar a regra de inclusão, que seria o quê? Usar a estratégia de provar por contradição. A gente assumir que alfa e beta, alfa determina beta e beta determina gama, e assumir que alfa não determina gama. E aí, por contradição, vocês vão mostrar que isso não pode ocorrer. Se ocorre que alfa determina beta e beta determina gama, necessariamente alfa tem que determinar gama. Certo? Bom, um terceiro axioma é o que a gente chama de regra de aumento. Tá certo? Então, na regra de aumento, eu tenho que alfa determina beta, e aí eu tenho aqui um terceiro subconjunto de atributos de R, que é gama. Então, se alfa determina beta, e eu componho agora alfa com gama, tá certo? E beta com gama, então posso afirmar que alfa gama determina beta gama. Tá certo? Onde essa composição alfa gama é o que é a união de alfa com gama, e beta gama é a união dos atributos beta, do subconjunto de atributos beta e gama, tá certo? Bom, aqui é a mesma ideia, né? A gente vai provar por contradição. Então, a gente vai assumir que alfa determina beta, tá certo? E vai ter como hipótese que alfa gama não determina beta gama, tá certo? Então, aqui a gente está assumindo que alfa determina beta, tá certo? Mas por contradição, a gente vai assumir o quê? Que alfa gama não determina funcionalmente beta gama. Bom, se alfa gama não determina funcionalmente beta gama, então pode existir um par de tuplas, né? Em R, né? T1 e T2, onde o valor de alfa gama em T1 é igual ao valor de alfa gama em T2, né? E o valor de beta gama em T1 é diferente de beta gama em T2, tá certo? Por quê? Porque a gente está assumindo, né, por contradição, que isso aqui não é verdade, né? Bom, mas para que alfa gama em T1 seja igual a alfa gama em T2, tá certo? Nós temos o quê? Que T1, o valor de alfa em T1 é igual ao valor alfa em T2 e o valor de gama em T1 é igual ao valor gama em T2, tá certo? Mas, por outro lado, se a gente está dizendo, né, por contradição, que beta gama é diferente em T1 é diferente de beta gama em T2, tá certo? Aqui, então eu teria que ter o quê? Que o valor de beta em T1 seja diferente do valor de beta em T2, já que a gente está adicionando, né, um mesmo subconjunto de atributos, que é o gama, tá certo? Bom, só que ter beta em T1 diferente de beta em T2 é uma contradição, é um absurdo, né? Porque beta é o mesmo atributo, tá certo? Então, se é uma contradição, a gente então conseguiu demonstrar que se alfa determina beta, então alfa gama determina beta gama, tá certo? Bom, com base nesses axiomas,
a gente tem o que a gente chama de regras derivadas dos axiomas de Armstrong, tá certo? Então eu tenho a regra de união, né? Se alfa determina beta e alfa determina gama, então alfa determina beta gama, tá certo? Bom, o outro seria o que? A regra de decomposição. Se alfa determina beta gama, então alfa determina beta e alfa determina gama. E o outro axioma, né, derivado do axioma de Armstrong, é a regra da pseudotransitividade, né? Que a ideia é o seguinte: se alfa determina beta e gama beta determina ômega, então alfa gama determina ômega, tá certo? Então, para provar essa regra da pseudotransitividade, tá certo? A sugestão é vocês provarem, né, que gama beta determina ômega, então beta gama determina ômega, tá certo? Se eu inverter aqui os valores entre gama e beta, tá certo? Eu continuo mantendo a dependência funcional com quem? Com ômega, tá certo? Bom, novamente, cada demonstração, se vocês conseguirem demonstrar essas três regras derivadas dos axiomas de Armstrong, tá certo? E acertar as três, então ganha mais 0,2 na segunda avaliação. Bom, e um outro exercício interessante para vocês também fazerem, para se familiarizarem com esses os axiomas, né, de Armstrong, os usos e as regras derivadas, tá certo? É fazer o seguinte exercício. Então, eu tenho essas dependências aqui. Alfa determina beta. Desculpa, pessoal. Então, a ideia é que eu tenho que alfa determina beta, desculpa, A determina B, A determina C, CD determina E, CD determina F e B determina E. Então, a ideia é, com base nesse conjunto inicial de dependências funcionais, né, vocês checarem se essas dependências funcionais elas realmente são verdadeiras, tá certo? Naturalmente, vocês vão ver no slide tem as respostas, mas é interessante vocês fazerem a verificação, tá certo? Para vocês familiarizarem com os axiomas. Bom, então aqui tá, já estou mostrando aqui a resposta, tá certo? Mas aí eu queria que vocês fizessem esse exercício que vai ser interessante para vocês. Bom, e agora a gente pode definir o conceito de fechamento de conjunto, fechamento de... porque realmente assim, não está sincronizado aqui a apresentação com o meu iPhone, onde eu posso fazer as marcações. Só um instantinho, deixa eu tentar sincronizar de novo. Bom, então a ideia ainda não está sincronizado, agora foi. Bom, pessoal, então vamos tentar aqui utilizar o mouse para a gente acompanhar. Então, o fechamento de conjuntos de dependência funcional F seria a ideia de eu tenho um conjunto de dependências funcional F, foi aquele exercício que a gente falou, tem um conjunto inicial, né? Então, o fechamento de F, tá certo?
vai representar o quê? O conjunto de todas as dependências deduzidas a partir de f, tá certo? Que vai ser o f+. E, naturalmente, ele é construído o quê? Aplicando o axioma de Armstrong e as regras derivadas, tá certo? Então, a ideia de você construir o conjunto de dependências funcionais f, né? Então, a ideia seria o seguinte. Nesse exercício que eu passei para vocês, aqui é meu f, tá certo? Então, essas regras, essas dependências funcionais, seria meu f. E aí, a partir desse f, né, eu identificar se essas dependências também são verdadeiras, porque são dependências adicionais a f. E a ideia, né, é a gente calcular um conjunto que tem todas as dependências funcionais, então é o que seria o f+, né, a partir desse conjunto f inicial, tá certo? Então essa é a ideia do fechamento de conjuntos para um conjunto de dependências funcionais f, tá certo? Bom, e aí a gente também pode falar do fechamento de um conjunto de atributos, né? A ideia aqui é, dado um subconjunto de atributos alfa, né, de uma relação R, o fechamento de alfa para o conjunto F de dependências funcionais é definido como o conjunto de todos os atributos determinados funcionalmente por alfa, tá certo? Então aqui a ideia é o seguinte, eu tenho um conjunto inicial F de dependências funcionais, né? E dentro desse conjunto, tá certo? Existe um atributo alfa, né, que determina funcionalmente alguém, né, ou outros atributos, e eu vou encontrar a partir desse conjunto F inicial todos os atributos que são determinados funcionalmente por alfa. Então, esse fechamento de conjunto de atributos é o que a gente denomina de alfa+. Bom, aqui eu tenho um algoritmozinho para calcular o alfa+, tá certo? Por quê? Porque aí eu posso identificar, dado um subconjunto de atributos alfa, eu posso encontrar todos os atributos que são determinados funcionalmente por alfa, tá certo? Então, eu inicio o algoritmo resultado ser igual a alfa, né, que é o atributo para o qual eu quero encontrar o fechamento dele, né? E entro no laço, né, que a condição de parada dele é quando o valor de resultado não for alterado. Enquanto ele for alterado, eu vou entrar nesse laço, né? Então, no laço eu tenho o quê? Para cada dependência funcional, né, beta determinando gama em F, eu vou fazer o quê? Então, eu tenho um conjunto inicial que beta determina gama, tá certo? Aí, eu checo se o beta está contido no resultado, tá certo? Se o beta é determinado funcionalmente por quem? Por alfa, por quem eu estou querendo, é o atributo que eu estou querendo encontrar o conjunto de fechamento dele, tá certo? E aí, se isso é verdade, né? Se beta determina gama, tá certo? E beta está contido no resultado, então o resultado, eu vou acrescer o resultado quem? Gama. Por quê? Por transitividade, eu sei que alfa determina, eu sei que beta está no resultado, então alfa determina beta. E como beta determina gama, tá certo? Então, por transitividade, eu tenho o quê? Que alfa, né, que seria o resultado, né, todas as dependências de alfa, determina gama, tá certo? Aí eu incluo o gama ao resultado. Então, aqui a prova da corretude desse algoritmo foi o que eu acabei de falar, né? Então, se a beta está no resultado, né? Então, eu sei que alfa determina beta, e como beta determina gama, então, por transitividade, né, eu vou afirmar, então, aqui por transitividade, eu afirmo que alfa determina gama, tá certo? Então, aí eu, utilizando a regra de união, posso afirmar o quê? Que alfa determina o resultado união gama. Bom,
Então aqui esse exercício é o seguinte: dado esse conjunto de dependências funcionais F, tá certo? Eu quero que vocês encontrem o fechamento da composição dos atributos AD. Então, o que é que seria esse fechamento? Seria o quê? Encontrar todas as dependências funcionais determinadas por quem? Por AD, tá certo? Então, utilizando os axiomas, né? Vocês podem identificar isso e rodando aquele algoritmozinho, tá certo? Que eu acabei de passar para vocês. Bom, e por último, com relação à dependência funcional, existe esse conceito de dependência funcional parcial e dependência funcional total, né? Que é o seguinte: se alfa determina gama, desculpa, se alfa gama determina beta, tá certo? E alfa determina beta ou gama determina beta, então esse tipo de dependência funcional ela é parcial, tá certo? E na dependência funcional total, se eu tenho que alfa gama determina beta, então alfa determina beta e gama determina beta, tá certo? Então na dependência funcional, o que é que eu tenho? Alfa, gama determina beta, então eu tenho que alfa determina beta e gama determina beta. Se a dependência funcional é parcial, né? Então se eu tenho alfa, gama determinando beta, basta uma dessas duas condições ser satisfeita. Alfa determinar beta ou gama determinar a beta. Bom, e agora a gente pode já estudar o conceito de normalização. Então, de onde é que surgiu o conceito de normalização? Quando se modelava o banco de dados, algumas décadas atrás, né, o pessoal sentiu a necessidade de definir critérios de qualidade, né, para banco de dados relacionais. Então, essa ideia de normalização só se aplica ao que é banco de dados relacionais, tá certo? Então, por exemplo, eu consegui fazer junção entre tabelas e recuperar todos os dados que eu preciso, tá certo? Eu garanti que todas as dependências funcionais sejam satisfeitas, né? Diminuir a redundância de dados, tá certo? Então, para eu garantir critérios de qualidade, tá certo? A gente evita, quando a gente garante critérios de qualidade, como junção sem perda, diminuição de redundância, a gente reduz anomalias durante o quê? A inclusão de dados na tabela, atualização e remoção de dados. Tá certo? Então, a ideia desses critérios de qualidade é fazer com que não existam erros nas operações de inclusão, atualização e remoção em tabelas, tá certo? Bom, e aí se definiu como estratégia de verificação de qualidade, considerando esses critérios aqui, tá certo? Foi a de normalização. Então a gente pode definir normalização como sendo um processo, tá certo? Para analisar esquemas de relações com base nas dependências funcionais e chaves primárias definidas, tá certo? Com que objetivo? Para garantir os critérios de qualidades que a gente mencionou aqui, tá certo? Então, a normalização vai ser um processo para analisar esquemas, a qualidade dos esquemas, né, das relações, e para eu realizar esse processo eu preciso de quê? De dependências funcionais. Por isso que a gente viu dependência funcional antes de normalização, tá certo? Bom, existem várias formas normais, né? A gente vai estudar aqui as 4 principais, que é a primeira, segunda e a terceira forma normal e a forma normal Boyle-Scott, tá certo? Bom, na primeira forma normal, eu vou garantir o quê? Aqui eu ainda não tenho, eu não trabalho com o conceito de dependência funcional, a partir da segunda forma normal. Então, o que é que eu tenho na primeira forma normal? A gente sabe que no modelo relacional, tá certo? O domínio de valores de atributos de uma relação, eles apresentam valores atômicos. Então, cada atributo tem um valor atômico, tá certo? Então, quando eu vou afirmar que uma tabela está na primeira forma normal, tá certo? Eu vou garantir o quê? Que o valor de qualquer atributo em uma tupla vai representar um único valor no domínio do atributo. Com isso, eu vou estar o quê? Evitando alinhamento de relações,
né? Ter relações dentro de relações, e a existência de atributos multivalorados, tá certo? Então, por exemplo, aqui, eu estou tendo aqui um exemplo, né? Onde esse esquema aqui está violando a minha primeira forma normal, tá certo? Por quê? Porque eu tenho aqui dentro da tabela empregado o código do departamento e o nome do departamento, tá certo? Então eu tenho um alinhamento de tabelas aqui. Então, dessa forma, então, a tabela empregado não está na primeira forma normal. Bom, na segunda forma normal, a gente já vai trabalhar com o conceito de dependência funcional, tá certo? Então, para a tabela estar na segunda forma normal, necessariamente ela tem que estar na primeira forma normal, tá certo? E se o atributo ou um subconjunto de atributos K é chave primária da relação, tá certo? Então, eu tenho que garantir o quê? Que nenhum atributo não chave, tá certo? Mantenha uma relação de dependência funcional parcial com K, tá certo? Então, aqui vocês veem que a gente precisa da definição de dependência funcional e parcial, né? Então, para uma tabela estar na segunda forma normal, né, e K, né, é um subconjunto de atributos da tabela, para ela estar em segunda forma normal, nenhum outro atributo que não faz parte da chave, tá certo? Pode manter uma relação de dependência funcional parcial com K. Então, se K, né, for composta dos atributos A e B, tá certo? Todos os atributos da tabela têm que depender de quê? De A e de B ao mesmo tempo. Não posso ter um atributo que não é chave, né? Que dependa só de A, mas não dependa de B, que seria uma dependência funcional parcial. Tá certo? Então aqui no exemplo, né? Eu imaginar uma tabela de nota fiscal, tá certo? Então aqui está a tabela nota fiscal. Eu tenho os atributos nessa tabela: número da conta, número da nota, desculpa, o código do item, a quantidade vendida, o preço de venda, a data de emissão e o valor do ICMS. Tá certo? Bom, a minha chave, o meu K é quem? Número, nota e código do item. Tá certo? Só que há uma dependência parcial aqui nessa tabela. De quê? Que o valor do ICMS, ele depende funcionalmente de quem? Do código do item. Para cada tipo de item existe um valor de ICMS. Ele não é igual para qualquer tipo de item. Tá certo? Então, como o código de item faz parte da nota, né? E o valor de ICMS só depende funcionalmente de código de item e não do número da nota, tá certo? Então, essa tabela, do jeito que ela está especificada aqui, ela não está na segunda forma normal, tá certo? Eu teria que ter uma outra tabela que associasse o quê? O código do item a o valor do ICMS, tá certo? Porque o valor do ICMS não pode ficar dentro da tabela do jeito que ela está, porque senão vai violar a segunda regra da segunda forma normal. A primeira, que está na primeira forma normal, foi garantida. Bom, na terceira forma normal, né, qual é a condição da tabela estar nessa terceira forma normal? Então, dado um conjunto de dependências funcionais F, tá certo? Aqui a ideia do conjunto de dependência funcional é dependências funcionais F, né? Esse conjunto que tem as várias dependências funcionais iniciais, tá certo? Uma tabela R vai estar na terceira forma normal, né? Primeiro, se ela estiver na segunda forma normal, então, à medida que eu vou aumentando a forma normal da tabela, eu tenho que garantir as anteriores, tá certo? Bom, então, além de estar na segunda forma normal, eu tenho que garantir o quê? Que para todas as dependências que estão no fechamento F+, né, de quem? De F, que é o conjunto inicial, tá certo? Então, para todas as dependências que estão em F+, da forma alfa determinando beta, tá certo? Naturalmente, com beta contido no esquema de R e alfa no esquema de R, tá certo? Pelo menos uma das seguintes regras é garantida. Então, aqui eu tenho 3 regras, tá certo? Para eu garantir que a relação está na terceira forma normal, eu tenho que garantir o quê? Que no F+, que é o fechamento de F, tá certo? Toda dependência alfa
determina beta, tem que garantir pelo menos uma dessas três regras aqui. Primeira, alfa beta é uma dependência funcional trivial. O que é uma dependência funcional trivial? O beta está contido em gama. Ou beta está contido em alfa, desculpa, pessoal. Então, se alfa determina beta e beta está contido em alfa, então essa é uma dependência funcional trivial. Então, essa é uma condição. A outra, alfa é chave de R, tá certo? Então, no F+, eu tiver dependências da forma alfa determinando beta e alfa é chave, então minha tabela vai estar na terceira forma normal, né? Então, todas as dependências funcionais são da forma alfa determinando alguma coisa, tá certo? Bom, e a terceira condição que pode ser satisfeita também é que não há atributos fora da chave, né? Não há atributos fora da chave com dependência funcional transitiva com esta, né? Que é a chave. Então, se alfa é chave, né? E todos os atributos que não são chave mantiverem sempre uma dependência funcional direta, então eu estou também na terceira forma normal, tá certo? Agora, se eu tiver algum atributo que não é chave, eu tenho que alfa determina beta, que beta não é chave, e beta determina gama, então a alfa determina gama por transitividade. Então, essa tabela não estaria na terceira forma normal. E a última forma normal que a gente vai ver, que é a forma normal Boyce-Codd, né? Que a ideia é semelhante à definição dela da terceira forma normal, né? Então, para estar na forma normal Boyce-Codd, eu tenho que garantir o quê? Ela tem que estar na segunda forma normal, naturalmente, né? E a ideia é, dado um conjunto de dependências funcionais F, tá certo? Uma relação R, né? Vai estar na forma normal Boyce-Codd, né? Se para todas as dependências em F+, quem é F+, o fechamento do conjunto F é o conjunto inicial de dependências funcionais. Da forma alfa determina beta, tá certo? Naturalmente, com beta contido no esquema de R e alfa contido no esquema de R, pelo menos uma das seguintes condições tem que ser garantida. Ou seja, alfa determinar beta é uma dependência funcional trivial, ou seja, beta está contido em alfa, né, para toda dependência funcional que tiver em F+. Isso tem que valer, tá certo? Ou alfa é chave de R, tá certo? Bom, qual é a diferença da forma normal Boyce-Codd da forma normal, da terceira forma normal? Que na terceira forma normal eu teria uma terceira condição que se eu satisfizer a terceira condição, ela vai estar na terceira forma normal. E essa condição não está aqui na forma normal Boyce-Codd, que é quem? Ó? Vamos ver aqui na definição de terceira forma normal. Essa condição aqui, ó, não há atributos fora da chave, né, com dependência funcional transitiva com ela. Então, por exemplo, para a minha tabela estar na terceira forma normal e essa regra valer, né, ela está na segunda forma normal e essa regra valer, então ela está na terceira forma normal. Mas essa tabela não estaria em que forma normal? Na Boyce-Codd. Tá certo? Por quê? Porque na Boyce-Codd só tem essas duas regrinhas aqui, essas duas condições. Tá certo? Bom, intuitivamente, o que é que está por trás da forma normal Boyce-Codd? Todos os atributos que não são chave, né, só mantém relação de dependência funcional com a chave. Tá certo? Então, intuitivamente é o que está por trás da condição da forma normal Boyce-Codd. Bom, então é importante deixar claro o seguinte, que se uma tabela R está na forma normal Boyce-Codd, ela necessariamente está na terceira forma normal, tá certo? Mas o inverso não é verdade, ou seja, se a tabela está na terceira forma normal, ela pode não estar na forma normal Boyce-Codd, tá certo? Por causa daquela terceira condição que basta ela ser satisfeita que vai estar na terceira forma normal. Bom,
Então, o que é que a gente pode inferir disso? Que a terceira forma normal, ela é menos restritiva que a forma normal Boyle-Scott, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela conta, né, da instituição bancária, tá certo? Eu tenho os atributos num conta, saldo, COD cliente e COD AG, tá certo? Na tabela conta, onde a chave é num conta, COD cliente e COD AG, tá certo? Garantindo que eu não tenho repetição de conta no banco, né, que é o que ocorre normalmente, não pode existir, mesmo que sejam de agências diferentes, não existem números iguais de conta, tá certo? Então eu garanto o quê? Que num conta determina saldo, tá certo? Bom, se isso é verdade, então num conta não é superchave, não pertence à superchave da tabela. Então essa tabela, ela não está na forma normal Boyle-Scott, tá certo? Mas está na terceira forma normal, tá certo? Por quê? Porque nenhum atributo que fora da chave, tá certo? Que é o caso da terceira forma normal, vai depender por transitividade da chave. Por quê? Porque aqui, ó, saldo é o único atributo que não é chave. E ele depende funcionalmente de quem? Da chave. Então, ele satisfaz uma das condições da forma normal Boyle-Scott. Ou terceira forma normal, desculpa. Mas ele não satisfaz a, a forma normal Boyle-Scott, as duas condições da forma normal Boyle-Scott. Por quê? Porque num conta, né, determina funcionalmente saldo, tá certo? Mas num conta não é a superchave. Então eu tenho parte da chave é que determina funcionalmente saldo, e não a chave toda. Então por isso que ela não está na terceira, na forma normal Boyle-Scott, mas está na terceira forma normal. Bom, então na prática o que é que a gente tem? Que a grande maioria das tabelas que estão na terceira forma normal, elas também estão na forma normal Boyle-Scott, tá certo? E a outra coisa que é muito interessante, né? Não se consegue demonstrar isso formalmente, mas se sabe empiricamente que quando eu faço a minha modelagem de forma correta, né, dentro seguindo as restrições do modelo entidade-relacionamento, tá certo? Eu sempre vou garantir que o meu projeto vai estar na terceira, que as minhas tabelas todas vão estar na terceira forma normal. Então, quem faz uma modelagem seguindo todas as restrições do modelo entidade-relacionamento, garante o quê? Que o projeto, lógico, né, quer dizer, o esquema de todas as minhas tabelas vão estar na terceira forma normal. Então, como eu disse, não há demonstração formal disso, mas não foi ainda apresentado um contra-exemplo, né, para negar que essa afirmativa, essa assertiva é correta. Tá certo? Bom, e aí a gente tem dois exercícios, tá certo? Para vocês identificar, né, dada a definição dessa tabela aqui, em que forma normal ela se encontra, tá certo? Naturalmente tem a resposta, mas eu queria que vocês tentassem fazer antes mesmo de olhar a resposta, tá certo? E considerando essa tabela aqui do banco de dados ACAD, né, que foi o que a gente tem trabalhado, tá certo? Nessa disciplina, então vocês identificarem que forma normal ela se encontra, tá certo? Então essa tabela, a tabela curso disciplina, tá certo? Então eu quero que vocês definam qual a forma normal que ela se encontra. Bom, então com isso a gente termina, então aqui a gente termina o programa do curso, tá certo? Então a gente conseguiu cobrir todo o programa proposto inicialmente do curso, tá certo?
Espero que vocês tenham gostado do curso, né, que tenham realmente aprendido a trabalhar com a tecnologia de banco de dados, né? O objetivo dessa disciplina, né? Eu falei no início, era que vocês tivessem o primeiro contato com a tecnologia de banco de dados e aprendessem a modelar um banco de dados de forma correta, tá certo? Criar esse banco de dados de forma correta, né? Fazer o povoamento das tabelas, né? Saber inserir os dados nas tabelas e depois saber consultar, né? E definir o projeto lógico, onde os dados vão estar armazenados no banco de dados, criar índices, né, para o banco de dados, né? Saber que tipo de índice vai criar, se é primário, se é secundário, tá certo? Então, a gente estudou a parte de fragmento de código, como definir funções, gatilhos, né? Stored procedures e agora, por último, a parte de normalização, tá certo? Então, espero que tenham gostado do curso, né? E espero vê-los, né, novamente na disciplina de SGBD, que também é extremamente interessante, já que a gente vai trabalhar muito mais com a parte de performance de sistema de banco de dados, tá certo? Então, cuidem-se, tá certo? E na próxima semana a gente tem o nosso encontro semanal. Um abraço a todos.